E eu queria, ministra, que a senhora começasse a falar da senhora mesma, da sua trajetória. Como é que a senhora chegou agora a ser ministra do esporte? Muito obrigado. Juca, prazer estar aqui falar contigo, como sempre. Eu também me acostumando à liturgia do cargo e até de uma maneira assim meio forçosa por essa liturgia, né? Assumindo aí uma posição de mais formalidade, porque acho que é importante, mas no fundo ainda não é muito difícil acostumar com uma posição distante, né, do dia a dia das pessoas e tudo isso. E Juca, eu estou aqui porque, segundo diz o presidente Lula, eu sempre fui muito pavio curto e sempre falei o que eu pensei, né, e sempre na minha carreira de atleta eu busquei trabalhar para mais do que a quadra, né? Então, assim, em várias situações, brigando por condições para as atletas, brigando por patrocínio, né? Buscando empresas para patrocinar clubes, brigando por melhores condições de treinamento, por bons técnicos na seleção brasileira e sempre, enfim, buscando entregar o máximo dentro da quadra, né? Eu falo que muitas vezes eu só sobrevivi porque eu botava a bola no chão, porque eu era importante na quadra. Porque se eu fosse um pouco menos decisiva, muito provavelmente eu não teria durado tanto, porque no esporte nunca tem muito lugar para quem fala muito, né? E pensa e debate. Essa é a história do esporte, né? Historicamente é assim. E depois dessa carreira de atleta profissional, eu comecei a fazer, eu larguei, né? Parei minha carreira no final de 99, dezembro de 99. Depois do último campeonato que eu disputei pela seleção brasileira como titular, como jogadora decisiva, que foi a Copa do Mundo de 99, que classificou o Brasil, nós ficamos em terceiro, e classificamos o Brasil para a Olimpíada de Sydney, né, que era no meio do ano seguinte, 2000. Mas eu não tinha mais joelho, né? Eu tinha acabado o meu joelho, já tinha acabado já fazia uns anos, e eu vinha insistindo com muito treinamento especial e com muito anti-inflamatório, e não dava mais. Eu tinha muito medo de quebrar, de não conseguir mais jogar, né? Sabe quando o atleta vai ficando, vai com problema físico e tal, e aí uma hora ele vai para o banco e nunca mais volta para titular, né? Isso eu nunca quis para mim. Eu sempre quis jogar até que fosse possível ser decisiva e estar entre as melhores. E então, quando eu vi que eu corri o risco de quebrar e não ir para o banco e não conseguir mais voltar para a quadra, eu decidi parar. E aí eu parei, né? Como a boa parte dos atletas, eu acho que isso já tem evoluído um pouco, mas não muito. Parou de jogar, acabou o contrato, uma mão na frente e atrás e se vira, né? Não tem a aposentadoria, não tem nada disso. E muito pouco suporte, né? É um meio muito restrito ainda, esse meio nosso de esporte competitivo. São poucos lugares, né? Por que você não virou técnica? Não, primeiro porque eu não queria ficar o tempo inteiro com a mesma vida, né? Não ter final de semana, não ter final do ano, emendar uma temporada de clubes em seleção, enfim. Então, esse nunca foi muito minha vontade. Eu queria fazer outras coisas, ter família, fazer outras coisas. Viver mais, né? O esporte é muito exigente, o esporte de alto rendimento. Mas também porque é muita concorrência, são poucos postos. Imagina uma mulher no meio de tanto homem lá, ia ter muito espaço, né? Então, enfim, a atleta, no meu caso, foi assim. E aí o primeiro emprego que eu fui ter depois foi na ESPN Brasil, fui comentar os jogos de vôlei, programas e tal, né, toda uma programação que tinha na época. O Trajano, né, o José Trajano foi quem me deu
esse primeiro emprego, depois da carreira de voleibol. E aí eu escrevia bastante para o UOL, para alguns jornais e tal. E eu tinha um projeto de vôlei que era para crianças, né? Para ter mais crianças fazendo vôlei. E a gente já tinha uma ação que era num colégio em São Paulo, mais num clube, era um projeto. Eu peguei esse projeto e botei embaixo do braço e fui rodando esse projeto. E fiz palestra, fiz oficina em SESI, em SESC, carreguei muita tocha olímpica em Olimpíada Escolar para divulgar esse projeto, que era, na verdade, como ensinar esporte para todos. Era muito essa a nossa base, né? Uma revisão aí metodológica de literatura, como ensinar esporte para todos. Através de jogos, adaptando material, adaptando espaço, adaptando didática e através de jogos. Então, a gente começou com esse projeto, e esse projeto eu corri o país. E aí teve a Olimpíada de Sydney, nós não tivemos nenhum ouro. Não sei se você lembra, Jô, que a gente teve algumas pratas, mas nenhum ouro. E aí a gente voltou para o Brasil e uma comoção, né? Assim, o que está acontecendo? A gente tem que mexer com alguma coisa. E aí, hoje na posse, eu até cruzei o ex-ministro do Turismo e Esporte, Carlos Melles, que foi o primeiro que me chamou para ver a Brasília. Nada a ver, mas eu já vinha escrevendo e tal, e começaram a chamar a gente de esporte de uma maneira geral para discutir aqui em Brasília. E foram criadas as câmaras setoriais do esporte. Foi a minha primeira participação política, em discussões políticas. E desde então, aquele projeto de vôlei virou o Instituto Esporte e Educação, já no ano seguinte, já no início de 2001. Essa participação em discussões políticas eu vim, desde então, fazendo várias. Participei de vários, sempre voluntariamente. Quem me pagava para fazer isso era exatamente meu ativismo, né, esportivo. E, enfim, eu participei de várias desses encontros, conferências nacionais. E no Instituto Esporte e Educação, a gente faz política pública. O Instituto faz política pública. Não em tão larga escala como o poder público, pois não tem tanto recursos de uma maneira geral, recursos humanos, recursos financeiros, mas a gente sempre teve essa visão de esporte tem que ser para todos, e é um direito de todos, tem que ser garantido na prática, e ele tem que ter método para isso. Então, muita formação de professores e muito atendimento direto com esse tipo de esporte que ele tem que buscar ter sentido e significado na vida das pessoas para que elas se mobilizem e se mantenham envolvidas com o esporte. Ele tem que respeitar os diferentes níveis de desenvolvimento, as diferentes características, toda a diversidade. O esporte tem que incluir a todos, tem que ser diverso, tem que ter um caminho para desenvolver a autonomia, tem que ter educação integral, tem que construir coletivamente. Então, esse esporte a gente foi fazendo e o Instituto hoje me precede, né? Chama Instituto Esporte e Educação, nunca teve meu nome, nunca foi para ser personalizado. Eu, na verdade, montei um time de professores de educação física. E essa vivência, aí nós fizemos Caravana do Esporte, junto com o Unicef, continua até hoje, junto com a ESPN Brasil, continua até hoje, e vários projetos e vários programas, e já atendemos mais de 1.000 municípios. 20% dos municípios brasileiros nós já tivemos projetos. E isso nos deu uma experiência muito grande. Então, eu sempre... E na participação política, Juca, para finalizar, eu sempre fui daquelas únicas vozes que defendeu esse esporte. Nesses meios, fui 4 anos, um pouco mais, eu acho que em diferentes épocas, uns 6 anos do Conselho Nacional do Esporte, e vários outros desses encontros, que saíram documentos que inspiraram leis, através da atuação do Atletas pelo Brasil, que junto com o Raí, com todos os outros atletas, né, uma união de atletas, pessoas físicas lutando pela causa do esporte. Né, tivemos várias conquistas. E essa vivência minha, sempre sendo uma das únicas vozes, né, sempre para
nunca deixar de constar em ata que existe isso de esporte para todos, de esporte como direito de todos, que tem que ser garantido na prática, que ele não passa na televisão, mas ele impacta muito mais as pessoas do que e muda e tem potencial de mudar a vida das pessoas do que o próprio esporte de rendimento, que é inspirador, mas em muitos casos está distante do dia a dia, e nós temos no Brasil esse desafio de botar o esporte no dia a dia das pessoas. Então, sem dúvida. Como eu disse na posse, Juca, eu não estaria aqui se não fosse essa vontade desse governo, se não fosse essa vontade do presidente Lula, e eu vejo que o que aconteceu foi um milagre, né, de nos ouvirem e efetivamente fazerem essa escolha, né? E aí eu quero pontuar, Ana, ministra Ana Moser, Pois não. dois aspectos. Primeiro, para quem está nos vendo, ministra Ana Moser se afastou do instituto que preside, que dirige, que fundou, Isso. Exatamente em função da nova função que ela passa a exercer. É a primeira que não tem filiação partidária. Ana Beatriz Moser foi convidada pelo presidente Lula pela sua trajetória e não por ser filiada a nenhum partido político.